Altura de passarmos a palavra ao jornalista António Mateus, que viveu na África do Sul, que privou com Nelson Mandela e que publicou recentemente o livro Mandela, a construção de um homem. Passar a palavra também ao comentador de questões políticas da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Boa noite aos dois, Ricardo aqui no Porto, António em Lisboa. António, se calhar começaria por ti, até porque no teu livro tu descreves Mandela como o último herói vivo do século XX. Que marcas há desse heroísmo de Mandela? Há inúmeras marcas. Aliás, hoje, no decorrer da emissão da RTP, temos estado a sublinhar e a dissecar o papel que Nelson Mandela teve não só na África do Sul, mas também numa série de outros focos de tensão mundial, nomeadamente na resolução do problema de Timor-Leste. Nelson Mandela sofreu na prisão também pela libertação de todo o seu povo, não só dele. Eu recordo que o regime de apartheid na África do Sul tentou várias vezes demover Nelson Mandela de prosseguir essa luta, ofereceu-lhe a libertação condicional, mas Nelson Mandela sempre disse que nunca seria libertado por um privilégio pessoal, enquanto todos os sul-africanos não tivessem os mesmos direitos e garantias da parte do Estado sul-africano, ele nunca aceitaria essa oferta, por assim dizer, capciosa do regime de apartheid. Nelson Mandela foi também um líder em termos humanitários, não só políticos. Era uma figura que se destacava pela forma como ia buscar o melhor de todos à sua volta, pela forma como ele exercia o poder político de uma forma humanizante. Sempre sublinhava que nós somos tão fortes quanto os mais frágeis de nós. E essa é uma marca, uma impressão digital que ele nos lega no exercício do poder político. Mas, António, a maior conquista de Mandela terá sido precisamente essa participação democrática dos cidadãos negros em eleições? Não era só isso, era também uma estética e uma ética de exercer o poder político. Eu recordo que Nelson Mandela, quando já era presidente, ele não se ficou só o direito de os negros votarem, o direito de os negros serem vistos com dignidade como todas as outras raças. Ele quis ir mais além e foi-no. Eu recordo que, por exemplo, no ângulo perpetuado no filme Invictus, Nelson Mandela, quando já era presidente, quis fazer com que a cultura africana, que foi quem o enclausurou, se sentisse também abraçada por ele como presidente. Quis fazer sentir a todos os sul-africanos que, independentemente da raça, nós somos seres humanos iguais, tratados com uma dignidade igual e que somos corresponsáveis sempre na gestão do nosso futuro. E essa é uma mensagem, um testemunho que se mantém atual, não só para a África do Sul, e que por isso mesmo Nelson Mandela é tão idolatrado, admirado, mesmo com as suas fragilidades humanas, por todos os continentes. Ainda há pouco ouvimos Ban Ki-moon nas Nações Unidas sublinhar isso mesmo, ouvimos Barack Obama, ouvimos uma mensagem, por exemplo, sempre presente desse fenómeno de popularidade no mundo rock, o Peter Gabriel dizer que se a humanidade pudesse escolher um só pai, esse homem seria certamente Nelson Mandela. E isto diz-nos muito. Ricardo Jorge Pinto, a singularidade de Mandela estará também na sua capacidade de ser um vetor agregador da sociedade? Sim, ele é transversal à direita, à esquerda, do ponto de vista ideológico, acabou por fazer diluir aquilo que eram fronteiras até clássicas que durante o século XX, na área da ciência política e na área da política prática, acabaram por dividir muitas vezes as nações e as nações entre si, e Nelson Mandela aí é transversal, é elogiado, vê-se agora pelos elogios fúnebres, embora na verdade quando as pessoas morrem acabam por ser sempre muito mais acarinhadas, mas já antes, ainda em vida, ele era tanto elogiado por figuras de relevo à direita como figuras de relevo à esquerda, e nem era sequer a cor da pele aquilo que acabaria por o distinguir na apreciação que lhe fazíamos e que as pessoas lhe faziam. E esse elemento agregador que aqui mencionaste agora acaba por ser uma das marcas fortes e aquilo que o torna como verdadeiramente um símbolo que, se tivéssemos que escolher alguém que marcava o século XX, ele estaria certamente numa shortlist dessas figuras que claramente fizeram a diferença pelo exemplo, como agora o António Mateus dizia, mas fizeram também a diferença pelo legado que acabam por deixar para um século XXI que tem, por exemplo, Barack Obama à frente de uma das mais influentes nações à face da Terra. Olhando para a situação política da África do Sul, desde que Mandela deixou de ser presidente, que diferenças é que tu apontarias, pelo menos as mais notórias, entre
entre a presidência de Mandela e entre a presidência dos presidentes, passo a redundância, que o sucederam. E estamos a falar de 1, 2, 3, 4. 4, exatamente. Eu acho que é difícil comparar porque Mandela surge no momento da transição, no momento em que, depois do choque térmico que significou a sua libertação e a sua chegada depois a presidente, o primeiro presidente negro da África do Sul, havia praticamente tudo para fazer do ponto de vista daquilo que era a união de um país que estava com cicatrizes muito abertas e que custava aceitar ainda aquilo que era a pacificação de um povo que claramente se distinguia pela cor. O fenómeno apartheid era um fenómeno de tal maneira forte que, quando ele consegue romper com ele, merece, com todo o mérito, o Prémio Nobel, mas quando o recebe juntamente com o presidente Frederick de Klerk. E isso é a prova também de que este seu gesto não poderia ter sido nunca um gesto sozinho, era um gesto, desde logo, também de unificação. Daí que depois os presidentes a seguir a si venham apenas consolidar aquilo que tinha sido essa solidificação de uma passagem de um modelo que nós consideramos até absolutamente execrável para um modelo aceitável mesmo à luz daquilo que são os padrões deste mundo ocidental civilizado em que nós vivemos. António Mateus, tu que viveste na África do Sul, que privaste com a Mandela e com a família, que estás muito familiarizado com aquilo que se passa na África do Sul, tu consideras que os presidentes que sucederam a Mandela limitaram-se, enfim, a gerir o legado deixado pelo antigo líder ou acrescentaram alguma coisa a esse legado? Eles herdaram uma tarefa bastante difícil, como dizem os ingleses, é muito difícil entrar nos sapatos, é uma expressão em inglês, deixados por Nelson Mandela. O presidente que lhe sucedeu, Thabo Mbeki, era uma figura completamente diferente de Nelson Mandela, era uma pessoa tímida, uma pessoa de gabinete, com uma dificuldade no trato humano, que cometeu uma série de erros de estratégia de aproximação ao seu próprio povo, nomeadamente com a questão da SIDA. Ele sempre viu o problema da SIDA como uma questão quase inventada pelo Ocidente. Foi muito difícil a África do Sul, que vivia um período de exuberância herdado de Mandela, depois entender este presidente hermético que era Thabo Mbeki. Logo a seguir a Thabo Mbeki surgiu o atual líder sul-africano, Jacob Zuma, uma figura bastante controversa, no mínimo controversa, uma pessoa que já assumiu uma série de erros no trato político público e privado, é uma pessoa indiciada numa série de irregularidades que têm sido escamoteadas, têm sido varridas de tribunais de forma bastante suspeita e ao fim e ao cabo a África do Sul está nesta altura numa encruzilhada entre como estar à altura do património legado por Mandela e aquilo que é a maior economia do continente africano. Eu recordo aqui, a África do Sul é o maior produtor mundial de ouro e de platina, e lá vive quase 500 mil de portugueses. É um país que está muito mais próximo de nós do que nós muitas vezes gostaríamos de imaginar. Ricardo, e esta é a questão-chave, porque, obviamente, tendo os sul-africanos de preservar o legado de Mandela, não podem ficar acantonados a esse legado. O que nos faz questionar quais são os maiores desafios que se colocam à África do Sul nos tempos políticos imediatos e futuros. Sim, há desde logo o desafio económico. Este aspecto que o António Mateus agora mencionou, da produção de riqueza do minério que está no subsolo sul-africano, é extremamente valioso, embora agora conjunturalmente esteja a sofrer desta crise desses mesmos metais preciosos que caíram a pique desde a crise de 2008. E há também esse papel que é muito atribuído à África do Sul, e percebe-se porquê, de ser a locomotiva de uma economia africana que claramente nunca conseguiu descolar e que continua a ter enormes fragilidades. Depois há estas questões políticas, que é o facto de a África do Sul, na verdade, não se distinguir de outros países africanos do ponto de vista da corrupção, do ponto de vista das dificuldades que tem em conseguir agregar um povo que, na verdade, ainda é muito constituído por tribos e, por vezes, a exportação de modelos, nomeadamente democráticos, do hemisfério norte para o hemisfério sul, tem estas dificuldades a que a África do Sul não passa imune, e essa aí é certamente também uma das dificuldades que vamos continuar a assistir. Vamos ver, e essa é quanto a mim agora a grande incógnita,
se de alguma forma Nelson Mandela em vida não seria ainda uma cola que impediria o desagregar agora deste país no momento em que essa sua figura maior, o seu símbolo, desaparece e obviamente, embora sempre muito respeitado, acaba por deixar de estar presente para evitar algum colapso relativamente àquilo que é a manutenção do seu próprio legado. António Mateus, centremos a conversa um bocadinho mais no lado humano desta personalidade, porque há aqui uma curiosidade que tem a ver com o facto de, tendo Mandela sido o líder da luta antirracial, não deixa de causar alguma surpresa ele ter admitido ter sentido ódio pelos carcereiros que o mantiveram em cativeiro durante 27 anos. E esta introdução para te perguntar, António, em que medida é que o cárcere pode ter moldado a personalidade, a atuação política, as relações humanas, familiares e até com as mulheres da sua vida de Nelson Mandela? Transformou de forma profunda e assumida por ele próprio. O Nelson Mandela, que entrou na prisão em Robben Island e a prisão a sul da cidade do Cabo, era um homem egocêntrico, intolerante e até narcisista. Essa era a descrição feita por Oliver Tambo, o seu amigo próximo, o líder histórico do ANC, e, no entanto, passados 27 anos, o homem que nós, jornalistas, encontramos naquela primeira conferência de imprensa na cidade do Cabo, era um homem surpreendentemente conciliador, era um homem preocupado em estender a mão àqueles que o tinham aprisionado, era um homem que durante o tempo de prisão quis aprender a língua, o afrikaans, a língua da cultura que o aprisionou, era um homem determinado em estabelecer pontes, um homem tal como Gandhi dizia, ele queria ser a mudança que sonhava para o mundo e entendeu que deveria começá-la por ele mesmo. E foi exatamente por aí que ele começou a ser um exemplo para todos nós. António, deixa-me perguntar-te também sobre a importância e o papel que as mulheres de Mandela tiveram na sua vida. Estamos a falar de Winnie Mandela e de Graça Machel. E antes delas, a Nozekani era uma testemunha de Jeová, uma mulher que teve um casamento bastante conturbado com Nelson Mandela, uma mulher que lutou para que Nelson Mandela, ainda jovem adulto, abandonasse essa sua entrega à atividade política. Ela queria que Nelson Mandela se envolvesse mais na luta religiosa. Nelson Mandela abandonou a sua família, é justo dizê-lo. Deixou muitas vezes, muitas noites, meses a fio, a mulher e os filhos sozinhos no Soweto. A Nozekani acabou por abandonar Nelson Mandela, mas Nelson Mandela rapidamente se apaixonou por uma então jovem Winnie Mandela, a primeira assistente social negra da África do Sul. Foi uma paixão de vida, ainda era uma paixão de vida, até há poucas horas, quando ele nos abandonou. Apesar de já casado com Graça Machel, Nelson Mandela nunca escondeu que o seu amor de vida era Winnie Mandela, um casamento que foi destruído exatamente por décadas de resistência a um regime bastante duro que eu testemunhei. Winnie Mandela sofreu tanto ou mais, muitas vezes na pele, com esse regime de opressão do que Nelson Mandela. Winnie Mandela passou mais de um ano na prisão solitária, eu recordo, e uma prisão que a foi, de alguma forma, destruindo. Ela não tinha a estrutura moral e a estrutura de formação que tinha Nelson Mandela. Eu recordo que Nelson Mandela era filho de um régulo, depois foi adotado pelo regente da sua tribo. Nelson Mandela sempre teve uma educação bastante consistente, nunca se sentiu que por ser negro era menosprezado. Só quando chegou a Joanesburgo, já na idade adulta, jovem, ele sentiu que o apartheid o iria condenar a uma menor dignidade. E foi exatamente por isso que ele resolveu envolver-se na política, não por militância de esquerda, mas porque queria lutar pela sua dignidade como ser humano. Ricardo, por trás do herói, por trás do mito, está obviamente um homem, um ser humano comum. Há algum aspecto do percurso pessoal, político de Nelson Mandela que te pareça ser exagero de idolatração? Há vários. Criou-se um mito à volta dele e estas falhas que agora conhecemos e que as biografias têm apontado são falhas que muitas vezes são negligenciadas exatamente em favor do tal mito do homem quase perfeito que simboliza uma luta contra um mal
e a capacidade de superação contínua. O António Mateus está a lançar agora um livro muito interessante, cujo título eu acho que é muito feliz, que é O Rebelde Exemplar, e essa questão da rebeldia que lhe está associada, essa sim eu acho que nunca foi claramente exagerada, bem pelo contrário, eu acho que esse lado de rebeldia, que depois conduz até também a esses defeitos todos que agora lhe percebemos, é, quanto a mim, um dos elementos mais caracterizadores daquilo que é a sua própria personalidade. António, e eu pego nesta deixa do Ricardo, do rebelde, para percebermos de que forma é que o rebelde e a rebeldia evoluíram ao longo dos tempos, na forma que tu descreves nos teus livros, como Mandela apreciou os factos, seguiu metodologias, desenvolveu ações ou empreendeu ações para concretizar o sonho dessa África do Sul democrática. De que forma é que ele foi evoluindo? Nelson Mandela sempre nos sublinhou, jornalistas que o acompanhávamos, que nunca o víssemos como um santo, a não ser que víssemos um santo como um pecador que continua a tentar. Nelson Mandela, nesse livro que eu acabei de lançar, aliás, quando foi anunciada a morte de Nelson Mandela hoje à noite, eu estava em Coimbra a apresentar este novo livro, um livro dedicado aos jovens, o Mandela, o Rebelde Exemplar, onde é contado a direito para os jovens o lado travesso, por assim dizer, de um homem que se transformou num líder de referência mundial sem nunca esconder o caminho de vida que ele fez. Nelson Mandela era tudo isto, era um mentiroso, era um egocêntrico, era um intolerante, foi um jovem que não hesitou em roubar as vacas ao pai e vendê-las para fugir de um casamento arranjado para Joanesburgo. Foi um homem que só com a vida, mas com a vida, aprendeu que a mentira tinha perna curta e aprendeu que para ele mudar o mundo tinha que começar por se mudar a si mesmo. Eu testemunhei muitas vezes ele, enquanto chefe de Estado, a cometer uma série de erros. Ele próprio, eu recordo que ele, quando estávamos em vésperas das primeiras eleições multirraciais em 1994, ele quis que o direito de voto fosse baixado para 14 anos. E ele foi demovido in extremis pela liderança do ANC a não fazer essa barbaridade, isso nas palavras do Comitê Central do ANC na altura. Nelson Mandela é um homem que sabe ouvir, sabia ouvir e levava isso a um extremo que era muito importante. Numa sociedade que eu recordo, muitos dias nós trabalhámos de coletes à prova de bala, morriam por ano em incidentes de violência nesses anos na África do Sul milhares de pessoas e Nelson Mandela foi nesse cadinho de violência que ele conseguiu atar as pontas e levar toda a gente a sentar-se à mesma mesa, tendo no outro lado da mesa uma pessoa como Frederic de Klerk, que com ele partilhou, e justamente, o Prémio Nobel da Paz, exatamente porque ninguém dança sozinho. E se houve um Nelson Mandela, é muito importante recordar que também tivemos um Frederic de Klerk, que tinha todo o poder na mão para resistir, pela força das armas, pela força da economia, de ser casmurro, insistir e agarrar-se ao poder. Ele escolheu amar o seu povo e acreditar no futuro. António Mateus, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos trouxeste à antena e pelas vivências que partilhaste connosco e com os nossos espectadores. Peço ao Ricardo Jorge Pinto que se mantenha connosco nesta emissão especial da RTP Informação, que se vai prolongar até à 1h30 da manhã. Daqui a bocadinho vamos alargar a conversa também ao jornalista José Alberto Lemos, que já está aqui em estúdio connosco, especialista em política internacional. Volto à conversa com os convidados desta noite para esta emissão especial, Ricardo Jorge Pinto e agora também o José Alberto Lemos, jornalista. José Alberto, desde as 10 da noite, a altura em que foi anunciada a morte de Mandela, temos estado aqui a recordar o legado, as marcas distintivas, mas pouco se tem falado sobre as fragilidades, as debilidades deste dirigente político. Na tua ótica, quais são as principais? Não sei se tem. Antes de mais, boa noite. Eu quero pedir desculpas se eventualmente repetir algumas das coisas que já foram ditas pelo Ricardo ou pelo António Mateus, porque sou tarde e, portanto, cheguei mais tarde. Eu acho que Mandela, acima de tudo, é um homem daqueles que no cinema foram definidos como bigger than life, maiores do que a vida. E ainda agora ouvimos aqui o professor Adriano Moreira dizer que espera que o seu legado moral que vai subsistir seguramente na África do Sul. Eu diria que vai subsistir seguramente no mundo. E, sobretudo, estando nós a viver uma época de grande carência de líderes verdadeiramente carismáticos e importantes e com visão estratégica e com visão de futuro, nomeadamente na Europa, Nelson Mandela é um exemplo talvez inigualável
Eu diria que, sendo ele, obviamente, um homem que ultrapassou a viragem do século, mas que é, sobretudo, uma personagem do século XX, Mandela equipara-se aos grandes personagens do século XX, como Churchill, como Roosevelt, por exemplo, porque foi um homem que, com uma inteligência extraordinária, uma sabedoria extraordinária, foi capaz de conduzir um país que era um barril de pólvora de uma forma moderada, de uma forma sensata, e conseguir evitar que esse barril de pólvora explodisse. Eu recordo-me que, em 92, quando ele foi libertado, em 89, peço desculpa, quando ele foi libertado, Mandela, digamos, era um homem desconhecido para a maioria das pessoas, embora soubesse que, evidentemente, ele tinha estado 27 anos na prisão, e havia um enorme receio de que ele pudesse transmitir algum tipo de radicalismo e até algum revanchismo de um homem que esteve 27 anos, evidentemente, preso, e que, portanto, isso era, enfim, lógico, era até quase natural. E ele, apesar de ser líder de um partido, de uma matriz radical, com grande influência marxista, etc., e depois de todos os anos que passou na prisão, revelou-se de uma moderação extraordinária e de uma argúcia tática fantástica. Aqui há, em setembro, há relativamente pouco tempo, um sociólogo basco deu uma entrevista muito interessante ao público em que dizia uma coisa extraordinária. Dizia assim: os moderados são as pessoas que verdadeiramente transformam o mundo. São os moderados, não são os radicais. E isto é uma afirmação que, à partida, pode chocar, mas que é radicalmente verdadeira. E Mandela, ao revelar esta faceta moderada de um homem que soube lidar com uma situação potencialmente explosiva, revelou-se também um líder extraordinário. Portanto, se me perguntas se ele, enfim, teve fragilidades, eu talvez arriscasse dizer, e sob reserva, que não terá sido talvez muito bem sucedida a reconstrução do Estado sul-africano no pós-apartheid. Porque hoje a África do Sul, tendo-se evitado um banho de sangue e uma tragédia económica ou financeira e até um desmoronar social, apesar de tudo, tem muitas tensões, ainda raciais e étnicas, e tem sobretudo, digamos, um aparelho de Estado frágil no que toca à manutenção da ordem pública. Isto é, sobretudo as grandes cidades, como Joanesburgo e tal, são cidades muito inseguras, onde prevalecem muitas estruturas de segurança privada, porque o Estado tem-se revelado pouco capaz de fazer isso. Eu não sei se Mandela, digamos, pode ser de algum modo responsabilizado por isso, porque de facto as preocupações dele iam muito para além da segurança do dia-a-dia, da segurança do cotidiano, mas, digamos, eu não encontro assim à partida nenhuma fragilidade objetiva que possa exprimir. Encontro sim uma grandiosidade gigantesca que ainda mais se acentua quando nós hoje vemos a fragilidade dos líderes políticos, praticamente em todo o mundo e sobretudo na Europa, e vemos as tragédias que se vão reproduzindo em África, em inúmeros países da África, como ainda agora temos este exemplo, por exemplo, da República Centro-Africana, onde as milícias de proveniências étnicas diferentes se vão matando de uma forma sanguinária no dia-a-dia. E, portanto, o ter evitado este banho de sangue e o ter conseguido manter o essencial de uma sociedade organizada deve-se sobretudo a Mandela. Ricardo, pouco se falou ao longo destes anos e é de pouco conhecimento público a ligação especial que Mandela tinha com a comunidade portuguesa residente na África do Sul. Poderá essa atenção particular estar relacionada com questões históricas que dizem respeito ao êxodo de portugueses de Moçambique e de Angola, de colonos portugueses? Sim, há essa proximidade, desde logo, proximidade geográfica, proximidade cultural, a proximidade até tribal também, e a conexão da África do Sul, quer com Angola, mas particularmente com Moçambique, fizeram com que também houvesse essa proximidade de Mandela a essas mesmas comunidades. Mas, de resto, isso era um dos aspectos, um dos traços particulares de Nelson Mandela. Ele procurava ser muito abrangente e muito conciliador.
E voltando a pegar nesta questão das debilidades, eu acho que se calhar a sua debilidade assenta exatamente num dos seus pontos mais fortes, que era essa sua quase que necessidade de conciliar tudo e todos. A maneira, por exemplo, como ele tentou pacificar a grande família Zulu, de uma tribo que, quando ele chega ao poder, estava claramente desavinda. Ele aproveita fragilidades associadas àquilo que eram desentendimentos familiares para conseguir obter essa mesma pacificação. Mas aquilo era tudo muito colado, como se costuma dizer, colado a cuspe. Eram coisas que se percebia que tinha muitas vezes manobras que Nelson Mandela executava quase na perfeição, mas que, na verdade, depois tinham muito pouco de sólido. A maneira, por exemplo, como ele depois tenta conciliar essa mesma tribo Zulu, que tinha fortes ligações ao ANC, com o Partido Liberdade e Inkatha, que eram claramente rivais, incompatíveis, e incompatíveis até Nelson Mandela meter a mão nesse jogo e conseguiu conciliar mesmo esses dois partidos, tentando fazer-lhes crer que era importante a sua conciliação para que o país, que era a África do Sul, se mantivesse à tona nessa guerra contra o apartheid. Mas, mais uma vez, essa conciliação era também muito frágil e veio depois a revelar que era absolutamente até inconsequente. E esses aspectos quase que de obsessão de Nelson Mandela em ser um diplomata absoluto, acabou de alguma maneira por deixar hoje, nesse seu legado fantástico, algumas marcas de pouca sustentabilidade. E daí aquela minha interrogação de há pouco de saber se, desaparecendo agora esta sua figura, que já era só claramente simbólica e tutelar, tudo isto que estava muito mal colado não irá desabar a qualquer momento. José Alberto Lemos, deixa-me repescar aqui uma ideia que já aqui discutimos e que tem a ver com isto. O que é que acrescentaram os sucessores de Mandela, se é que acrescentaram e em quê, ao legado democrático, histórico, político, social e económico que a presidência de Mandela deixou na África do Sul? Não sei se acrescentaram alguma coisa de significativo. Pelo menos tiveram a sensatez de dar continuidade a esse legado, não é? Mas, como dizia agora o Ricardo, o risco de, face à morte de Mandela, que hoje em dia já era uma figura simbólica, e face ao fim deste símbolo, o risco das coisas descambarem existe. E, portanto... Mas esse risco está associado a quê em concreto? Eu acho que está associado à falta, pode estar associado à falta de carisma e de um líder verdadeiramente forte, não é? O presidente Zuma é um líder forjado, digamos, nas fileiras partidárias e que está longe de ter a capacidade de intervenção na sociedade e o poder e a força política sobre a sociedade sul-africana que tinha um homem como Mandela. Aliás, ninguém, provavelmente, na sequência de um homem como Mandela, teria a mesma força. E, portanto, há uma série de tensões, não é? Que podem explodir na África do Sul, esperemos que não, mas que podem acontecer face a esta ausência do homem, porque, apesar de tudo, Mandela, estando no leito de morte já há bastante tempo, e estando incapacitado já há bastante tempo, há, apesar de tudo, um respeito por esta figura, não é? Havia um respeito por este legado. Vamos ver se esse respeito dura muito tempo. Foram muito difíceis as negociações, há pouco alguém aqui as invocava, já não sei se foi o Luís Amado, mas as invocava há pouco as negociações de transição, não é? Do apartheid para uma sociedade democrática. Mandela soube conduzi-las muito bem e isso é uma coisa feita com pinças. E não se sabe até que ponto é que está solidificado. E quando eu falava há pouco das dificuldades de um aparelho de Estado verdadeiramente bem estruturado, que evite, digamos, as tensões sociais que existem e que saiba pelo menos enquadrá-las. No fundo, a prática normal de um Estado de Direito, não é? Que é frágil, ainda na África do Sul, como em toda a África, de um modo geral, salvo raras exceções, é muito difícil prevermos o que é que vai acontecer. E eu receio que possa haver, digamos, um emergir dessas tensões que conduz à sociedade algumas disrupções perigosas, não diria no curto prazo, mas talvez no médio prazo. Eu peço-vos que se mantenham connosco ao longo desta emissão, até porque já voltaremos a falar. Voltamos à conversa com os convidados desta noite aqui em estúdio, os jornalistas Ricardo Jorge Pinto e José Alberto Lemos. Ricardo, 3h30 depois de tentarmos, recuperar o significado, a importância, o legado deste homem, o que é que a história ainda não terá escrito sobre Nelson Mandela?
Pouco, provavelmente. Os biógrafos já escalpelizaram de forma muito pormenorizada tudo aquilo que foram as etapas da sua vida, desde um momento inicial em que ele começa a mostrar sinais de ativismo até este momento em que se tornou um símbolo de uma nação, explorando aquilo que são as suas grandezas, que têm sido muito aqui enaltecidas, e também as suas fragilidades e os seus defeitos, o seu próprio oportunismo, por exemplo. Estava há pouco a ler aqui um pouco aquilo que foi a sua ligação ao Partido Comunista e aos partidos comunistas internacionais, e é muito interessante ver a evolução de Nelson Mandela nessa mesma relação. Numa fase inicial, ele começa por rejeitar claramente o comunismo enquanto ideologia, dizendo que era uma ideologia não africana, e incentivando até o ANC a demarcar-se completamente desses partidos comunistas internacionais, que obviamente tinham ali um interesse muito particular. Posteriormente começa a fazer ligações até um pouco secretas com alguns partidos comunistas, nomeadamente de países de leste europeu, e os biógrafos começaram a detectar agora a sua militância quase que secreta em alguns desses partidos e dessas relações internacionais com partidos comunistas, e depois termina muito mais claramente no final a assumir essa sua ligação aos partidos comunistas e a assumir de uma forma muito mais declarada aquilo que é a ideologia comunista. Mas, dizem os seus biógrafos, sempre de forma oportunista, sempre percebendo onde é que ele poderia tirar proveito, não até um proveito pessoal, mas um proveito para aquilo que era a sua causa. E este sentido oportunista, que é mais até de pragmatismo, será certamente muito explorado ainda quando agora se começarem a fazer as suas biografias pós-mortem. E isso é também sinal da riqueza da personalidade de Nelson Mandela em toda esta sua abrangência, em toda esta sua complexidade. Alguém que foi muito mais relevante até enquanto libertador do que enquanto governante. Alguém que começa agora a perceber-se, e a história também o dirá, que enquanto governante deixou enormes fragilidades naquilo que é o seu legado. Conseguiu muito melhor conciliar o país do que depois desenvolvê-lo, e os esforços que fez para melhorar as condições de vida de muitos dos sul-africanos acabou por ser um esforço inconsequente. Do ponto de vista da segurança, houve ali quase que uma preocupação obsessiva em dizer aos brancos que não tivessem medo das reações dos negros, e isto criou desequilíbrios enormes naquilo que eram os sistemas de proteção nacional. Enfim, a história mais tarde dirá um pouco melhor sobre tudo isto, mas a verdade é que hoje, penso eu, já conhecemos muito daquilo que é esta passagem pelo planeta deste homem absolutamente fascinante que é Nelson Mandela. José Alberto Lemos, notas e impressões finais? Há pouco perguntaste-me se ele tinha algum ponto frágil, para além disto que o Ricardo disse agora. Eu tinha um ponto frágil, que era a mulher. Eu esqueci-me de dizer isso. O Winnie Mandela foi seguramente um ponto frágil de Nelson Mandela, não é por acaso que eles depois se vieram a separar, e foi um ponto frágil do ponto de vista político, é isso que eu quero referir-me naturalmente. E porque o Winnie Mandela era, de certo modo, o símbolo e da pressão gigantesca do partido e dos setores mais radicais do partido para transformar a África do Sul, digamos, numa sociedade de revanche dos negros sobre os brancos. E foi Mandela que conseguiu estancar isso e evitar que isso acontecesse. Isso foi, de facto, uma gigantesca obra dele. Por outro lado, do ponto de vista social, há pouco um dos jornais que citaste aí dizia que ele que foi o grande construtor de uma sociedade de iguais na África do Sul. Claro que formalmente isso é verdade, na prática não é, como sabemos. Portanto, a sociedade sul-africana é uma sociedade profundamente desigual. Hoje, já há 20 anos passados sobre o fim do apartheid. É uma sociedade de enormes tensões, basta lembrarmos do que aconteceu há cerca de 1 ano e meio naquela mina em que a polícia reprimiu de uma forma brutal e matou dezenas de pessoas. Basta lembrar-nos das tensões políticas que há, de facto, do próprio ANC e de alguns setores mais radicalizados da ANC, nomeadamente da juventude, no sentido de transformar a sociedade numa sociedade mais tribal, digamos, em que prevaleçam mais as virtudes do seu grupo étnico em detrimento dos outros. E, portanto, se a nova fase em que a África do Sul entra agora conseguir, e a nova liderança conseguir abafar estas tensões, ou pelo menos controlá-las, pode dizer-se que o legado de Mandela vai prevalecer. Se isso não suceder, teremos certamente problemas. Por outro lado, não queria acabar sem fazer uma referência a Frederic de Klerk, digamos que foi o parceiro de Mandela em toda esta transição do apartheid para a sociedade democrática, e foi um homem a quem não se atribui, digamos, hoje, ou pelo menos que é sistematicamente esquecido, mas que foi um grande obreiro também desta tarefa.
E porquê é que é esquecido ou é pouco referido? Justamente porque Mandela era tão grande que abafou completamente a personalidade de Frederico de Klerk. À semelhança de outros homens que vinham de regimes autoritários, mas que souberam fazer a transição, como por exemplo Adolfo Suárez em Espanha, no pós-franquismo, Frederico de Klerk vai ter também um lugar na história. E embora as relações entre Mandela e Frederico de Klerk nessa época tenham sido bastante tensas, houve ali momentos até de ruptura pessoal, digamos assim, Frederico de Klerk é também um homem que merece algum destaque, porque, e só não merece mais porque foi parceiro de um homem desta dimensão ímpar como foi Mandela, não é? José Alberto Lemos e Ricardo Sá Pinto, muito obrigada por terem estado connosco e pelo tempo que estivemos em antena.